Louvado seja o Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos, e ver o que o Senhor quer falar conosco hoje. Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 22, e vamos ler até o 27. Glória a Jesus. Êxodo 15, 22. Amém? Todos acharam? Então vamos ler. As águas amargas tornam-se doces. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Amém? Feche teus olhos mais um pouquinho. Querido Deus, Pai bendito e maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora que tu venhas me usar para pregar a tua palavra. Que eu desapareça, Senhor, mas que o Senhor apareça. Eu quero ser apenas um instrumento nas tuas mãos. Pai maravilhoso, fala com os teus filhos que aqui estão nesta noite. Fala conosco, Senhor, com cada um de nós que aqui estamos. Espírito Santo amado, que o Senhor possa estar nos revelando a tua palavra, nos mostrando, nos falando aquilo que o Senhor quer de nós. Pai bendito, em nome de Jesus, que o teu santo nome seja glorificado através dessa palavra, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo, que eu diminua e o Senhor cresça. Toma toda a glória para ti, Jesus, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Glória a Jesus. Muito bem. Vamos entender então o que a palavra do Senhor está nos dizendo a respeito destas águas amargas. Então vejam só, vamos entender primeiro, vamos fazer a sequência, para que você possa entender corretamente, né, e não ficar nenhuma dúvida no teu coração. Então veja só, Deus tirou o povo de Israel do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho, viram as maravilhas que Deus fez, que Deus tinha feito lá no Egito. E depois então que eles atravessaram, né, o Mar Vermelho, eles caminharam 3 dias num deserto chamado Deserto de Sur. E agora imagine a situação, irmãos. Eles saíram, já fazia tempinho, né, estavam caminhando no deserto, e era muita gente, mais de 2 milhões de pessoas. Então, a água tinha acabado, estava no fim.
A água nos jarros, né, nos cantis, podemos dizer assim, estava no finzinho. Então já não tinha mais água. E não eram apenas pessoas que precisavam da água. Os animais também precisavam tomar água. Porque eles levaram muitos animais com eles. Então a água estava acabando, já não tinha mais. Praticamente para todos não tinha mais. E aí então eles andaram 3 dias nesse deserto, chamado deserto de Sur. E um deserto, né, irmãos, não é um lugar fácil. É um lugar complicado, que tem problemas, que tem dificuldades. E pode ser até muito bonito, né, para uma pessoa que vai fazer uma viagem, de repente, lá para a região de Israel, visitar um deserto. Pode ser até muito bonito, mas a pessoa provavelmente vai estar dentro de um ônibus onde tem ar-condicionado. Então não vão sentir aquele calor absurdo do deserto. Então é um passeio bonito, né? Ou se caminharem a pé mesmo no deserto, mas vai ser só por um certo tempo, né? Um tempo determinado pelos guias, né, da caravana. E vão ter água em abundância, porque vão levar água. Então, andar no deserto não é fácil. A não ser que você vá preparado para isso, como eu falei. Mas eles aqui estavam passando uma grande dificuldade. Então, não era fácil para eles estar no deserto, um calor absurdo, né, durante o dia. E durante a noite, então, a coisa muda no deserto e a temperatura desce abaixo de 0. Então, é um lugar difícil de se estar. Mas eles precisavam passar por ali, porque, quem sabe você diga assim, mas Deus não podia ter levado eles por um outro caminho, onde eles não passassem pelo deserto? Deus poderia sim ter levado eles por um outro caminho, que era bem mais perto, que era um caminho reto, né? E que facilitaria a chegada deles à terra prometida. Mas Deus não quis enviar eles por um outro caminho, porque eles iriam passar pela terra dos filisteus, onde havia guerra. E então Deus, conhecendo as limitações do povo dele, não quis enviá-los por aquele caminho, porque Deus sabia que eles iam se assustar. Eles não estavam preparados para a guerra, porque por 430 anos eles foram escravos. Eles não eram soldados. Então eles não estavam preparados para enfrentar uma guerra. Então, se Deus levasse eles pelo caminho mais curto, eles iriam se assustar. E alguns até já iriam começar a reclamar mais cedo, né, dizendo: por que quero voltar para o Egito? Mas então Deus levou eles pelo caminho do deserto. E também porque Deus queria levar eles pelo deserto para que eles pudessem conhecer ao Deus que estavam servindo. Porque por 430 anos eles ficaram escravos no Egito e muitos esqueceram de quem era o Deus de Israel. Eles esqueceram, nem todos conheciam o poder, as maravilhas de Deus, porque 430 anos as pessoas vão nascendo e morrendo, né? Então muitos já não tinham mais aquela, vamos dizer assim, aquela fé no Deus de Israel, porque muitos tinham se envolvido com os deuses egípcios. Então Deus precisava levar eles por aquele caminho para tratá-los, para mostrar quem Ele é, né? Deus precisava fazer maravilhas, fazer milagres, para que eles vissem quem realmente Deus é, e para tirar o Egito de dentro do coração deles. Então, geralmente os pastores costumam usar essa frase, né, quando pregam a respeito disso. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Quer dizer, ficou dentro do coração do povo. Então Deus, para tratá-los, Deus precisava levá-los pelo deserto,
para poder ir realizando milagres e mostrando prodígios e mostrando maravilhas, para eles verem quem realmente era o Deus de Israel, o Deus que eles serviam. Então Deus os levou por esse caminho do deserto, mas daí as dificuldades eram muitas. Então veja só, a água estava acabando, não tinha mais água. E eles precisavam de água para tomar, um calor absurdo, né? Eles precisavam de água para fazer o alimento, eles precisavam de água para os animais. Então eles estavam reclamando, eles estavam preocupados, eles estavam murmurando, né? E como eu já preguei aqui várias outras vezes para vocês, eles reclamavam, eles murmuravam de tudo. Mesmo vendo quantas maravilhas Deus fazia, eles reclamavam das coisas. E aí então, né, nesse deserto não tinha água. Mas depois então que eles caminharam, né, 3 dias, eles chegaram a um lugar onde tinha água. Tinha água e eles enxergaram aquelas águas de longe. E provavelmente podemos imaginar a cena aqui, a Bíblia não nos fala, mas provavelmente alguns devem ter corrido, né, para chegar até aquela água, porque estavam com sede. Então precisavam, né, de água. E provavelmente devem ter corrido, e quando chegaram lá então, que foram experimentar, né, aquela água, com toda aquela sede que eles estavam, a água era amarga, ou seja, a água era podre. A água não era potável, não servia para o consumo humano. Então veja só, quando eles viram então que as águas ali daquele lugar eram amargas, eles chamaram aquele lugar de Mara. Eu sei que aqui tem as irmãs, né, que tem o nome de Mara, e até ela está ali hoje. A outra irmã, Mara, não veio hoje, né? Não. Mas o significado de Mara, irmãos, o significado do teu nome, Mara, né, significa amargo, amarga ou amargo. Então, quando eles viram que aquelas águas eram amargas, eles começaram a dizer, Mara, Mara, porque amargo, amargo. Então, eles viram que não podiam tomar aquela água. E quando nós podemos observar esse pedacinho aqui que eu expliquei desse texto para você, com a vida das pessoas hoje. Veja só, antes de nós conhecermos a Jesus, nós estávamos num deserto muito terrível, né? Nós éramos escravos do mundo, onde Faraó representa Satanás, o Egito representa o mundo, né? E o deserto, então, representa aquele lugar de sofrimento. Então, nós estávamos nesse lugar terrível. E quando, então, a gente conhece a Jesus, a gente sai desse lugar, estou falando no sentido espiritual, né? E vem para a presença de Jesus. Mas aqui, então, veja só, é a mesma coisa que comparar aquela pessoa que ainda não conhece Jesus, que luta, batalha, tenta fazer as coisas na vida, e de repente encontra uma água no meio do caminho. Ou seja, está no deserto, está sem água, está com sede. Por quê? Porque o sofrimento é grande no mundo. Estão entendendo a comparação, irmãos? Então, olha só, a pessoa está no mundo, não conhece Jesus, está em sofrimento, tem dificuldades, de repente está desempregado, né? Vamos dar esse exemplo. Aí, quando encontra uma água nesse deserto, que pode ser um emprego, né? Pensa assim, agora tudo vai mudar, agora tudo vai melhorar, porque eu encontrei água, quer dizer, encontrei uma solução para o meu problema. Mas quando passa os dias, a pessoa vai observar que aquela água que ela imaginou que seria a solução para o seu problema, aquele emprego ou qualquer outra situação que a pessoa esteja precisando, é amargo. Como assim? Não muda a vida, não vai trazer solução, não vai trazer resposta para a vida da pessoa.
Então a pessoa fica decepcionada, né? Então essa água que eles encontraram aqui no deserto, que era amarga, que eles chamaram então o lugar de Mara, por ser amarga aquela água, então para eles trouxe muita decepção, porque eles quando enxergaram a água pensaram, estamos salvos, agora vamos ter água em abundância, estamos bem. Mas, né, assim como o exemplo que eu dei, às vezes a pessoa diz assim, agora eu vou me dar bem na vida, consegui um emprego, ou agora eu vou me dar bem na vida, casei com quem eu queria, ou agora eu vou me dar bem na vida, estou estudando. Isso então no significado de água aqui no deserto, que a pessoa enxerga uma luz naquela água, enxerga como se fosse a salvação, mas depois entende que não, aquela água pode se tornar amarga. Por quê? Porque só Jesus pode dar a solução para os nossos problemas, né? O mundo não tem solução, o mundo é amargo, o mundo não traz doçura para ninguém. O mundo só traz dor e sofrimento. Então essa água que o mundo nos oferece, ela é amarga. Ela não pode saciar a nossa sede, a sede do nosso coração, a sede da nossa alma. Ela não pode, por quê? Porque é amarga, porque faz sofrer, porque é triste, porque não traz solução para a vida da pessoa. Mas então, eles lá, né, encontraram aquela água e daí viram que era amarga, que não dava de tomar, e a decepção voltou e começaram a dizer, mas e agora? A água é amarga, estamos no meio do deserto. Aonde vamos encontrar água? Nós vamos morrer de sede? Então eles começaram a dizer, ali no versículo 24, diz assim, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Então o povo reclamou, murmurou. Por quê? Porque eles sempre, quando tinha algum problema, eles corriam para Moisés. Porque Moisés que tinha tirado eles do Egito. Então eles foram reclamar para Moisés, né? Que havemos de beber? Aqui a Bíblia nos fala de uma maneira, né, educada, mas provavelmente deve ter tido aqueles que desaforaram Moisés. Por que você nos tirou do Egito? O que você está pensando? Lá nós éramos escravos, mas pelo menos nós tínhamos água. Nós não íamos morrer de sede. E agora não temos água. Vamos morrer. E aí o que Moisés fez? Moisés fez aquilo que cada cristão verdadeiro faz, cada fiel cristão faz. Foi orar a Deus. Amém? Então vamos continuar lendo? Diz ali, ó. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Aqui quando diz que Deus mostrou uma árvore, não significa que era uma árvore toda, provavelmente um galho de árvore, um pedaço de madeira, né? Porque depois continua dizendo, ó, lançou a Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Então aqui nós podemos observar que era um galho, né, dessa árvore, alguma coisa assim, porque Moisés não ia tirar a árvore, vamos dizer, inteira e jogar nas águas, mas um galho de árvore. Então Deus orientou Moisés para jogar um galho de árvore naquelas águas que eram amargas. E o que aconteceu? Veja só, diz assim, onde é que eu parei aqui? Deu-lhes ali, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então, olha só, as águas eram amargas, não podiam beber. Mas Deus enviou uma solução.
que Deus mandou Moisés fazer? Pegar então essa árvore, esse galho de árvore, né? Esse pedaço, vamos dizer assim, um pedaço de madeira, né, da árvore, e jogar dentro da água. Aqui, irmãos, nós podemos entender que esse galho não era milagroso, não foi nenhuma mágica, não foi nada disso. Mas Deus fez isso para mostrar para o povo que quem fazia milagres e trazia bênção era Ele, e não o Egito. Amém? Por quê? Porque o povo já estava pensando, por que fomos sair do Egito? Né? E Deus estava dizendo, vocês creem no Egito, mas o Egito não pode fazer isso, eu posso. Então Deus estava dizendo para eles, através daquele tronco, daquele pedaço de árvore, que quem fazia os milagres é Ele. E a árvore não tinha nada de milagroso em si, mas quando aquela água recebeu aquele pedaço de árvore, as águas ficaram boas, ou seja, para tomar. Eles puderam tomar à vontade aquela água. Por quê? Você pode dizer assim, mas por que, pastora, Deus usar um pedaço de madeira, um pedaço de árvore, para tornar aquela água boa? Primeiro, para mostrar que é Ele que faz milagres. E também porque esse galho aqui, esse pedaço de madeira, era o símbolo do Calvário, da cruz do Calvário, que Jesus iria ser crucificado anos à frente. Então, o que nós podemos entender disso? As águas amargas que o mundo nos oferece, irmãos, só pode ser sarado pela cruz. Nós só podemos ter um coração sarado, livre de amargura, através da cruz de Jesus. Por quê? Porque, como eu já falei, então, o mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Ele não pode nos salvar, ele não pode nos dar alegria, ele só dá coisa amarga. Na hora pode ser até bom, pode ser até gostoso, mas depois tem um preço a pagar. Então, essa amargura que o mundo coloca no nosso coração, só pode ser curado por esse pedaço de madeira, que é o símbolo da cruz de Jesus. Ficou entendido isso? Amém? Então, por que Deus usou esse pedaço de madeira? Para mostrar que é através do madeiro, né, que Jesus foi crucificado no madeiro, ou seja, na cruz do Calvário, que era feita de madeira. Então, que esse madeiro pode curar o nosso coração, a nossa amargura. Aquilo que muitas vezes nós trazemos dentro de nós, que nos faz sofrer. Então, através disso, né, Deus nos curou, nos curou. Né? Deus nos curou através da cruz de Jesus. Mas é só para aquele que quer. Tem pessoa que não quer. Então vai continuar na sua amargura para o tempo que for. Quero que você abra a tua Bíblia aí para nós lermos um pouquinho sobre amargura. Quer ver? Abra a tua Bíblia em Hebreus 12:15. Depois nós voltamos para cá de novo. Hebreus 12:15. Que diz assim: atentando diligentemente, melhor, eu vou ler desde o 14 para nós não ficarmos pela metade da explicação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus,
nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então veja só, as águas eram amargas, mas é o símbolo do coração que tem amargura dentro de si. Quantas pessoas hoje são amarguradas? São pessoas que têm o coração cheio de mágoa, que têm o coração cheio de coisas amargas mesmo, né? Aquela pessoa que se tornou amarga na vida, aquela pessoa que não vê motivo de alegria em nada, que não vê motivo de agradecimento a Deus por nada, é uma pessoa amarga, então tem raiz de amargura. Diz ali, nem haja alguma raiz de amargura. Então o Senhor nos diz que nós não podemos ter raiz de amargura em nosso coração. Por quê? Porque vai nos fazer sofrer e vai nos separar de Deus. Através da amargura, nós somos separados de Deus, porque o nosso pecado, então, dessa mágoa, dessa amargura, dessa falta de perdão, nos separa de Deus. Então, essas águas de Mara são um exemplo para nós hoje de pessoas que vivem amarguradas, de pessoas que têm amargor dentro do seu coração. São pessoas que nada está bom, nada está de acordo para ela ou para ele. Tudo tem um motivo para reclamar de Deus ou das pessoas que lhe cercam. Então veja só, se essas águas amargas são o símbolo do coração que tem amargura, aquele pedaço de madeira, então, que Moisés jogou na água, é o símbolo da cruz de Jesus. Então, o que é que nós temos que fazer? Permitir que o Senhor Jesus, permitir que a cruz de Jesus, quer dizer que o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, possa entrar no nosso coração e curar essa água amarga que tem dentro de nós. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Quem sabe você diga assim, pastora, mas essa mensagem não é para mim, porque eu não sou uma pessoa amarga. Será, meu irmão? Será que você não tem raiz de amargura dentro do teu coração? Olha só, eu fui procurar sintomas de amargura na vida das pessoas. E eu encontrei o seguinte, que pessoas amarguradas são pessoas que têm enfermidades físicas. O que é isso? Através da amargura, entra enfermidade física na pessoa. Os médicos hoje já falam isso, eles constatam isso, de que muitas doenças vêm por causa de problemas emocionais. Então a amargura vamos dizer assim, que é a porta aberta para a pessoa ficar doente. Eu não estou falando em todas as doenças, tá, irmão? Tem situações que não tem nada a ver com isso. Você pode ficar doente por alguma coisa, você pode pegar uma gripe, você pode pegar uma infecção. Não estou falando de todas as doenças, mas principalmente doenças emocionais. Por quê? Porque a amargura vem da mágoa. A mágoa é gerada geralmente por uma ferida. Não ferida aberta na carne, mas uma ferida no coração. Então veja só, quantas vezes as pessoas são feridas por aqueles que lhes cercam. Pare um pouquinho para pensar agora e lembre, só para você mesmo, você e Deus. Não tem nenhuma ferida aberta dentro do teu coração, meu irmão? Não tem nenhuma ferida que dessa ferida veio a mágoa e da mágoa a amargura? Quantas vezes você, quem sabe, foi ofendido por teu pai, pela tua mãe, de repente por uma pessoa próxima, por um parente, um amigo, não sei.
De repente, desde criancinha, você ouviu que você não prestava para nada, que você não valia nada, que você é feio, que você é isso, que você é aquilo. E isso causa feridas nas pessoas. Quantas vezes, né, que pai, mãe, por ignorância espiritual, falam para os filhos, você não devia de ter nascido. E isso causa feridas. Isso causa muita mágoa. E essa mágoa, então, se transforma em amargura. São as águas amargas de Mara. Enche o coração da pessoa, enche o coração da criança e vai crescendo com aquele pensamento. Nunca sai da cabeça aquilo. Qualquer coisa faz lembrar. Então, esse tipo de ferida aberta causa amargura. Pense, de repente, você recebeu uma palavra assim, negativa, ruim, de algum membro da tua família, algum membro da tua casa, ou, de repente, de qualquer outra pessoa que vivia próximo a você. Será que você não tem mesmo nenhuma amargura escondidinha no teu coração? E aí, então, essa amargura pode provocar doenças físicas, enfermidades no teu corpo. Então, como eu já falei, os médicos hoje reconhecem isso. Aí eu fui ver qual tipo de enfermidade. Você pode dizer assim, pastor, eu estou aqui para ouvir a Bíblia, eu não estou aqui para uma consulta médica, né? Eu nem sou médica mesmo, né, irmãos? Não sei nada de medicina, mas eu fui descobrir alguns problemas aqui que vêm pela amargura. Então, veja só. Problemas nervosos. As pessoas que têm problema de nervos, que vivem nervosas, provavelmente, eu não estou afirmando que em todos os casos, para todo caso tem uma exceção, toda regra tem uma exceção, né? Mas na grande maioria, pessoas com problema de nervos são amarguradas, porque tiveram uma ferida, que essa ferida se transformou numa mágoa e essa mágoa gerou amargura. Estão entendendo, irmãos? Então, problema de nervos, problema de insônia. Se você tem insônia, irmão, de repente pode ser por alguma amargura do teu coração. Graças a Deus, eu não tenho, porque o que eu durmo é uma bênção. Mas pessoas que precisam muitas vezes de remédio para dormir, não conseguem dormir se não tomar remédio. E aí acham que é um problema só físico. Não, vem lá do problema do coração, problema emocional. Então, insônia, dor de cabeça. Dor de cabeça. E aqui, irmãos, eu não estou dando explicação científica para vocês, não. Foi as informações que eu achei. Mas eu não sei te dizer o que é que pode causar isso. Só sei que é o sintoma, né, de uma amargura, pode ser transformado nisso. Então, problemas nervosos, insônia, dor de cabeça, artrite. Os médicos estão dizendo que até a artrite é causado por uma amargura. Não estou dizendo que em todos os casos, mas na grande maioria. Pressão alta. Isso aqui quase todo mundo tem, né? Quase todo mundo tem pressão alta. E aí? Será que você está pedindo para Deus controlar a tua pressão, te curar desse problema, mas na realidade você tinha de pedir para Deus curar as tuas emoções? E que daí curando as emoções isso já não aconteceria mais? Estão entendendo, irmãos, onde que eu quero chegar? Então, às vezes a gente ora, irmãos, por um motivo, a gente acha que é aquilo, que está certo aquilo que a gente está fazendo. Mas na realidade tem um outro motivo escondido por trás daquele problema. Então veja só, pressão alta, pessoa amargurada. Pessoa que teve provavelmente uma ferida aberta.
em qualquer época da vida, não falei da criança, mas pode ser em qualquer época da vida. E essa ferida se tornou uma mágoa, e essa mágoa ficou amarga dentro do seu coração. Taquicardia, úlcera, agora não, né? Não vou estar falando de cada uma, mas então veja só. Problema de nervos, insônia, dor de cabeça, artrite, pressão alta, taquicardia, úlcera e muitas mais, né? Mas eu anotei essas aqui. Então veja só, enfermidades físicas que são provocadas por uma doença emocional. Porque Deus nos diz, não haja nenhuma raiz de amargura em teu coração. Mas aquelas pessoas que foram feridas, que essa ferida ficou aberta, e que essa pessoa não perdoou, que essa pessoa ficou mantendo aquela lembrança daquela dor, daquele sofrimento o tempo inteiro, e isso se transformou em raiz de amargura. E aí causa sintomas físicos. Entendido isso, irmãos? Amém? Pessoas também com amargura, geralmente, são pessoas mal-humoradas. Uma pessoa áspera, crítica, que não tem piedade dos outros. Mas aquela pessoa, então, que todo dia que esse mau humor é crônico, porque não é errado, não deveria ser, né? Mas é comum, vamos dizer assim, que a pessoa lá uma vez ou outra se acorde com mau humor. Tudo bem, somos seres humanos. Mas aquele mau humor crítico, aquele mau humor constante, se passa uma pessoa por ela e diz, bom dia. Só se for bom para você, para mim não é. Ai, que dia mais bonito. Onde é que você está vendo beleza? Então são pessoas que têm amargura dentro do coração. Pessoas mal-humoradas. Aquelas pessoas que não sorriem para ninguém nem para nada. Eu não estou dizendo para você sair e se arreganhando por aí, não é isso. Mas aquele bom humor, no limite certo, né? Ter palavras boas para os outros. Não descarregar em cima dos outros os teus problemas. Então essas pessoas, né? Têm amargura dentro do coração. Pessoas críticas. Para tudo ele tem uma crítica para fazer. Para tudo, a pessoa se acha melhor e vai dizer, você está errado. Você está errado. É assim, ou é assado, mas o que você está fazendo está errado. Então são pessoas que vivem criticando os outros e são críticas para si mesmas. Porque não percebem que essa crítica que eles fazem para os outros afasta os outros dele ou dela. Então pessoas também que não têm piedade. São pessoas, o importante é ela estar bem, mas ao mesmo tempo que ela está bem, ela já se transforma em vítima da sua autopiedade. Aquelas pessoas que, sabe, aquelas pessoas que gostam de estar sofrendo, que se não estiver sofrendo, não está bom para elas. Se não tiver um problema para resolver, não está bom para elas. Se não tiver uma coisa para reclamar, não está bom para elas. E quando não tem, elas criam. Vivem procurando, sabe? Vou usar a frase agora do Chaves aqui. Gentalha, gentalha. Kiko. Quem é que falou Kiko? Ele. É. Do Kiko, né? Mas é do programa do Chaves. Então, os outros não prestam. Mas ele é autossuficiente. Por quê? Só enxerga erro nos outros e não conserta os seus. Então é uma pessoa que tem amargura dentro do coração. Uma pessoa que foi ferida muitas vezes até antes de nascer, né? Que a mãe ficava rejeitando, o pai ficava rejeitando. E aí quando nasce,
acha que todo mundo está errado e contra ele. Tem pessoas que têm mania de perseguição. Todo mundo se levanta contra ele e contra ela. Estão querendo me matar, estão querendo me prejudicar, estão querendo fazer isso para mim. É mágoa, é amargura dentro do coração. E essas pessoas, irmãos, elas se tornam pessoas isoladas. Por quê? Porque as outras pessoas vão sair de perto. Porque não é fácil ficar perto de uma pessoa assim, que só vive reclamando da vida. Então ela acaba se isolando. E como os outros já evitam de ficar perto, ela mesma vai criar um muro em volta de si, né? E vai se isolar da vida. Vai ficar sozinho. Vai procurar ficar sozinho. Então são pessoas assim. Pessoas que quebram relacionamento muito fácil. Acontece de você quebrar relacionamento com alguém? Claro que sim. Às vezes você precisa se afastar de certas pessoas, mas você não pode deixar de amar. Porque Jesus disse que a gente tem que amar, né? Assim como Ele nos ama. Mas pessoas que de repente faz uma amizade hoje, o fulano de tal é o máximo. Mas amanhã esse mesmo fulano já não presta mais. Então quebra relacionamentos muito fácil. O que é isso? Amargura no coração. Vive irritado, sem paciência. A amargura, então, irmãos, olha, eu só quero te lembrar disso aqui. A amargura fica aonde não tem perdão. Aonde não tem perdão, a amargura vai estar agindo. Porque é muito difícil ter uma pessoa nesse mundo que nunca foi ofendido por alguém. Não é verdade? Alguém sempre falou alguma coisa para você, que te ofendeu, que te deixou assim indignado. Então, se você não aprender a perdoar, você vai ser uma pessoa amargurada. Então, o perdão existe aonde não tem amargura. Se a pessoa não consegue perdoar, é porque é uma pessoa amargurada. E o perdão não vem porque você diz assim, hoje eu senti de perdoar fulano de tal. Você nunca vai sentir de perdoar. Nunca. Porque o perdão tem que ser uma atitude tua. Eu decido perdoar. Eu não estou sentindo de perdoar. Você nunca vai sentir de perdoar alguém. Você tem que tomar essa decisão. Eu quero perdoar. Entendido, irmãos? Amém? Então veja só, a pessoa que perdoa, ela fica livre. Porque enquanto ela não perdoa, ela está presa. Ela está ali amargurada, ofendida, e fica relembrando e relembrando e relembrando o que aconteceu há 20 anos atrás. E acha que sempre aquilo ali vai estar presente na vida dela. E daí se torna uma pessoa amargurada. Então vamos aprender, irmãos, a perdoar. Deixe Jesus entrar com o madeiro da cruz do Calvário no teu coração. As águas de Mara eram amargas. Quando Deus orientou Moisés para jogar o pedaço de madeira na água, a água se tornou doce. E o povo pôde beber. Então o mundo nunca vai te dar uma água doce. O mundo nunca vai te dar uma água que preste. O pecado nunca vai te dar uma água que preste. Só Jesus tem essa água. Quer ver? Abra a tua Bíblia aí em João. João capítulo 4, versículo 14. Evangelho de João 4,14 diz o seguinte. Jesus falando aqui para a mulher samaritana. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede.
Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem que é a água doce? Jesus é a água da vida. Jesus é a água que mata a nossa sede. A água do mundo nunca vai matar a tua sede. A água lá amarga de Mara nunca vai matar a tua sede. Mas Jesus nos dá a água dele. Ele é a água. Aquela água que saiu do seu corpo quando o soldado feriu ele com a lança na cruz, que jorrou água e sangue. Essa água, a água da vida, Jesus é a água da vida. E só Ele pode tirar essa água amarga do nosso coração para nos dar alegria. Então, de repente, se você tem uma amargura no coração, meu irmão, permita que Deus possa curar isso em você. Através da cruz de Jesus. Ai, mas como que eu faço isso, pastora? Através da cruz de Jesus. Mas o que é que eu faço? Diga, Jesus, venha me limpar com o teu sangue que o Senhor derramou na cruz e venha me dar a água da vida. E Ele vai te limpar. Mas você precisa querer. As pessoas acham que é só dizer assim, Senhor, faça isso para mim. Deus não vai fazer. Porque a pessoa tem que querer. Tem coisas que Deus faz, tem coisas que nós temos que fazer. Aquilo que nós podemos fazer, Deus não faz por nós. Então, se você quer tirar qualquer coisa amarga que você tem aí dentro do teu coração, clame por Jesus. Peça pela água da vida. E Ele vai matar a tua sede. Matar a tua sede, como isso, pastora? Fazer você ficar satisfeito com a tua vida. Fazer você ficar satisfeito com o que você tem, com o que você é, com aquilo que Deus te deu. Para você parar de ser uma pessoa amarga, para que você possa se aproximar dos outros e os outros tenham prazer em estar perto de você. E que você não fique reclamando, mas que você tenha uma conversa boa, que você tenha uma conversa sarada. Então nós precisamos disso. Nós precisamos que a cruz, madeira, Calvário, seja jogada dentro do nosso coração para tirar esse amargo. Eu acredito que todos aqui lembraram quando eu pedi, né, para você lembrar de uma ferida aberta. Você não precisa falar para mim, nem para quem está aí do teu lado. Só para Deus. Mas você lembrou de alguma coisa, não lembrou? Então hoje eu quero fazer o seguinte, irmãos. Geralmente não é esse o tipo de mensagem que eu prego, né? Eu gosto mais de pregar sobre arrebatamento, sobre final dos tempos. Mas eu senti de Deus de pregar isso aqui hoje, não sei porquê. Então eu acredito que tinha alguém precisando, que tem alguém precisando, que Jesus liberte dessa amargura. Então hoje na nossa oração, já está na hora da oração, eu vou pedir para que você faça um tipo determinado de oração. Que você lembre dessa ferida que te causou uma dor, que fez você sofrer, que você nunca conseguiu esquecer. E fale para Jesus nesse momento, que você não quer mais ficar preso por essa amargura. É esse tipo de oração que eu quero fazer hoje com você. Peça para que o Espírito Santo venha clarear, abrir teus pensamentos. Venha abrir o teu coração para você poder escolher perdoar. Você tem que querer perdoar. Ah, pastora, mas já faz tantos anos, a pessoa que me ofendeu já até morreu. Como que eu posso perdoar essa pessoa que já até morreu? Você não vai falar para a pessoa, você não vai invocar mortos, nada disso. Mas diante de Deus você vai dizer, Senhor, me livre desse peso. Eu perdoo por aquilo que me fez, eu sei que eu não posso mais falar para essa pessoa, mas eu estou falando para o Senhor. Eu perdoo e peço que o Senhor me livre desse peso, dessa amargura, dessa dor, dessa prisão que me faz sofrer por tanto tempo.
Então é nesse tipo que eu quero que você faça a tua oração hoje. Ah, pastora, mas eu não lembrei de nada, eu não tenho nada. Então, graças a Deus, você eu acho que é o único no planeta. Porque todo mundo, uma vez na vida, já foi ferido. Né? Concordam comigo? Amém? E isso, de repente, pode estar te trazendo problema até físico, como eu falei, irmãos. Pode estar te trazendo doenças. E essas doenças, quando você deixar que esse pedaço de madeira da cruz cure a água amarga de Mara do teu coração, vai curar também o teu físico. Porque as pessoas, às vezes, pedem cura física para Deus, mas nunca lembram de pedir cura emocional, cura da alma, cura dos sentimentos. Uma pessoa ferida, irmãos, ela não é plena. Então deixe Jesus te curar nessa noite. Vamos orar? Você foi abençoado com essa palavra? Amém?